Amém, igreja, boa noite. Vocês estão felizes? Amém, que bom que vocês estão felizes, eu também estou muito feliz, um pouco nervoso, mas normal. Quero agradecer já ao nosso pastor Luiz, né, pela oportunidade. E é isso aí mesmo, queridos, daqui a pouco vai ser qualquer um de vocês, em nome de Jesus. E é uma honra poder estar ministrando essa palavra aqui. Nós iniciamos essa série Verdadeiros Adoradores e a gente está um tempo aí falando sobre adoração, né? O pastor Luiz começou falando sobre quem Deus procura, né? Deus tem procurado verdadeiros adoradores. Temos falado sobre os tipos de adoração, né? Adoração com canto, adoração com os instrumentos, adoração com o corpo, né? E algo que eu já venho conversando com o pastor Luiz muito antes da gente iniciar essa série, né? É algo que a gente sempre conversava, a gente às vezes batia a cabeça ali, discutia um pouquinho positivamente falando, né? Mas é algo que a gente conseguia entender que é essencial para a igreja, principalmente nos tempos de hoje. É importantíssimo que a gente tenha total entendimento no nosso coração a respeito do que é adoração. Porque um dos maiores erros da igreja, a igreja como um todo, a igreja global, é não ter entendimento sobre como adorar a Deus, o que é adorar a Deus, o que significa uma adoração, sabe, quando é que eu estou adorando, quando é que eu não estou adorando. Então é pensando nisso que a gente vai continuar, eu vou continuar o raciocínio do pastor Luiz aqui, respondendo a Deus em oração. É isso aí. E eu já quero começar falando para você, eu vou tentar ser o mais breve possível, não passar do horário, né? Eu já quero deixar essa frase aqui com você, que significa assim, ó: a adoração é a contemplação da pessoa de Deus, dos seus atributos e dos seus feitos. Então é simples. A adoração é o ato de contemplar a pessoa de Deus. É o ato de você se prostrar perante o Senhor e começar a observar Ele, olhar para a pessoa dEle, olhar para a santidade de Deus, olhar para a sua beleza, olhar para a sua formosura e admirar isso, elogiar isso. A gente consegue ver aqui em Salmos 27, versículo 4, na versão da Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, Davi vai dizer isso: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Em outras versões vai dizer, e buscar orientação no seu templo. Então olha o que Davi já vai estar falando aqui. Primeiro ele vai estar falando assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, com um intuito, para contemplar. Então o primeiro princípio que eu já consigo tirar daqui é, para eu poder contemplar ao Senhor verdadeiramente, antes eu preciso entrar na sua presença. O que a gente pode ouvir lá fora do mundo é, eu adoro a Deus do meu jeito. E aqui Davi ele já está falando um princípio, para eu adorar a Deus verdadeiramente, para eu contemplar, primeiro eu preciso entrar na presença. E tem um jeito de entrar na presença de Deus, não é de qualquer maneira, né? Salmos 17, versículo 15, vai dizer assim, eu contudo, graças à tua justiça, verei, aí eu coloquei ali, contemplarei a tua face, porque contemplar é ver o Senhor. Quando despertar, terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim. Então olha o que o salmista vai dizer, eu contudo, graças à tua justiça, eu irei contemplar a sua face, quando despertar. Então ele está falando de algo futuro, mas ele diz, eu terei plena satisfação. Quando nós contemplamos ao nosso Senhor, nós temos plena satisfação, o nosso interior é cheio. E aí por que eu estou dizendo que ele está falando de algo futuro? Porque você vai observar isso em Apocalipse 22, versículo 4, o cumprimento disso que ele está pedindo. Quando despertar, olha lá, eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Nós já temos a capacidade, através do Espírito de Deus, de contemplar o Senhor, mas aqui ele está falando de uma contemplação física. Verei a face do meu Deus. E Apocalipse vai dizer que não precisaremos da iluminação do sol, porque a face do Senhor nos iluminará, iluminará toda a terra. Esse é o nosso desejo. Então a gente percebeu que a gente está falando um pouquinho de contemplação, não é?
E eu queria destrinchar um pouco mais disso com vocês. Então eu dei uma pesquisada aqui e eu queria trazer isso aqui para vocês. Contemplação vem do latim contemplatio, que é para traduzir a palavra do grego teoria. Vou botar aqui para vocês não ficarem lendo o resto. Fica comigo. Então ele traduz a palavra teoria. Teoria a gente entende mais ou menos o que é. É uma reflexão a partir de algo que eu analisei. Então você está pensando ali, aquela teoria da conspiração, você está pegando um monte de informação, está fazendo o teu raciocínio e vai falar, opa, eu tenho uma teoria a respeito disso. Então, para a gente ter uma teoria, ou melhor, uma conclusão a respeito da pessoa de Deus, a gente precisa analisar. A gente precisa de revelação da pessoa de Deus. Aí eu coloquei aqui, teoria seria a iluminação, aí eu coloquei entre parênteses, revelação, que nós recebemos no processo de observar, contemplar, analisar, admirar a Deus enquanto nos relacionamos com Ele. Então é isso. Quanto mais eu me relaciono com o Senhor, quanto mais eu contemplo a Ele, mais eu recebo revelação da sua pessoa. Isso é essencial. E aí eu tenho essa frase aqui: quanto mais eu contemplo, mais eu tenho. Quanto mais possuo revelação. Não é maravilhoso quando a gente está adorando a Deus aqui, a gente está falando sobre seus atributos, e isso vai enchendo o nosso espírito. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, e a gente está jogando algo para Deus que na verdade está enchendo a gente. É algo que a gente devolve para o Senhor, conforme Ele diz, a minha palavra não voltará para mim vazia. Só que isso preenche o nosso interior, cara. E a gente consegue observar isso, e aí é legal que eu vou voltar para o nosso texto base, a gente consegue observar isso no livro de João, no capítulo 4. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana. Isso é importante que eu falei, porque para eu ter uma revelação da pessoa de Deus, eu preciso me relacionar com Deus. Porque eu não posso adorar aquilo que eu não conheço. Então, como é que eu posso falar que o mundo pode falar, por exemplo, que adora ao Senhor se não conhece de fato o Senhor? Eu não consigo gerar uma adoração verdadeira. E a gente vai observar aqui isso nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Ele diz assim: vocês samaritanos adoram o que não, nós adoramos o que? É isso que Jesus afirma. Ele está dizendo para a samaritana: olha, você não pode produzir uma adoração verdadeira porque você não tem revelação verdadeira, mas nós podemos produzir essa adoração porque nós temos conhecimento daquele a quem nós adoramos, porque Jesus diz, nós adoramos o que conhecemos. Ele conclui, porque nós sabemos que a salvação vem dos judeus. Então ele sabia de onde vinha, e por essa revelação correta, por essa informação verdadeira, ele conseguia gerar adoração genuína, adoração verdadeira. E aí, no versículo 23, na verdade, ele vai dizendo, porque aqui ele fala, ele fala para a mulher samaritana, você não consegue adorar de verdade, porque você não tem uma revelação verdadeira, porém, a tua hora está chegando. E aí ele diz, é chegada a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são estes a quem o Pai procura. São estes adoradores a quem o Pai procura, pois Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. E a gente bate em algo que já foi tratado aqui pelo próprio pastor Luiz. A adoração verdadeira, ela só pode ser produzida a partir de um espírito esse vivificado, espírito vivo. Então eu não posso gerar uma adoração a partir de um espírito morto, mas eu só posso adorar a Deus verdadeiramente através do Espírito de Deus. E aí depois de Jesus falar tudo isso, ele vai conversando ali, aí ele fala do marido, ela fala, eu não tenho marido. E aí ele fala, dissestes bem. E aí ele começa a fazer uma revelação para ela, da vida dela. E aí aí nesse momento ela tem uma revelação parcial, ela está falando, vejo que este é profeta. E ela está começando a ter revelação da parte de Deus, mas ainda é incompleto. Eu vejo que esse homem é profeta, está sabendo muito da minha vida. E aí ela diz isso para Jesus, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir.
Quando ele vier, explicará. Aí eu acrescentaria, revelará. Viu como a gente está falando de revelação? Tudo para nós. Então, por que a revelação que ela tinha, a informação que ela tinha, era incompleta? Porque ela ainda não conseguia entender que o Messias estava na frente dela. Ela ainda não tinha a revelação completa. Mas Jesus, em João 26, ele vai dizer: então Jesus declarou, ou seja, ele revelou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então agora ela tem a revelação completa. No versículo 27, os discípulos vêm, começam a questionar: por que você está falando com essa mulher? No 28, a gente tem a atitude, a resposta dela, em meio à revelação que ela recebeu. João 4, 28, 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse, repete comigo, e disse, ou seja, declarou ao povo: venha ver um homem que me disse, revelou. Olha a diferença do dizer. E olha a importância disso. Me disse, revelou tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A partir do momento que ela tem a revelação verdadeira, ela já começa a apontar para Jesus. A nossa adoração precisa apontar para o Senhor. A adoração verdadeira sempre vai apontar para Cristo, a partir da nossa revelação completa. Aí eu confirmo isso aqui, a adoração sempre será acompanhada de uma declaração a respeito da revelação, parece um rap, né? Que nós recebemos de Deus. Não tem como eu me encher da verdade do Senhor e ficar de boca fechada. Não tem como eu ter uma revelação clara de Cristo e ficar quietinho no meu canto. Essa verdade explode no nosso interior. Não tem como olhar para as maravilhas do Senhor, ver a santidade de Deus, a justiça de Deus. Não tem como você ler Isaías 53 e você ler ali, verdadeiramente Ele... Eu esqueci. Verdadeiramente... Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não tem como você ler isso se você não querer explodir em adoração. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou como que o pastor citou aqui, João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que, para que todo aquele que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Tem como você ouvir essa revelação e ficar quietinho? Não tem, cara. É explosão de verdade. Você começa a adorar a Deus. A nossa adoração precisa ser acompanhada de uma declaração baseada na verdade. E é isso aqui, A adoração verdadeira só pode acontecer por meio da revelação da palavra de Deus. Aquela mulher só pôde afirmar que ele era o Cristo depois que ela teve uma revelação verdadeira, depois que Jesus se revelou para ela. E aí ela foi, a primeira reação que ela tem, ela vai, corre para o meio da cidade, começa a falar: gente, esse homem aqui disse tudo que eu tenho feito, mas ele não é só profeta, porventura esse homem não é o Cristo? É isso. E aí o impacto e a importância da gente declarar as verdades de Deus, é isso aqui, a reação que todo o povo tem quando escuta aquela mulher, em João 4,42. E disseram à mulher, e disseram à mulher: agora nós cremos, agora a gente está crendo, agora a gente crê, não somente por causa do que você disse, daquilo que você declarou, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esqueci de colocar entre parênteses ali, no ouvimos e sabemos, mas o que eles estão dizendo? Depois que a mulher vai lá, um pouco antes desse versículo, começa a falar a respeito de Jesus, eles vêm em direção a Jesus, e aí eles têm contato com Ele, e aí Jesus começa a ministrar o Evangelho, e aí eles podem afirmar isso: agora nós produzimos uma crença verdadeira, não somente por causa do que você falou, da informação que veio de você, mas porque nós contemplamos, nós ouvimos, e agora nós sabemos. Nós tivemos contato com a revelação verdadeira, nós contemplamos a revelação verdadeira, e agora nós podemos adorar e declarar que Ele é realmente o Salvador do mundo. Uma cidade toda convertida por causa da revelação verdadeira que veio através daquela mulher, e principalmente através de Jesus. E é exatamente sobre isso.
é essa revelação que é gerada no nosso interior de que nós fomos criados para adorar a Deus. E é muito disso da onde a gente vai entrar agora aqui, ó, no propósito de Deus. Deus criou a humanidade com um propósito específico, é exatamente esse, adorar ao Senhor. E a gente vê aqui Provérbios 16, versículo 4, na primeira parte, vai dizer assim: o Senhor criou tudo que existe com um definido. Deus não cria nada do nada. Tudo que Ele cria tem um propósito, tem um objetivo específico para ser alcançado. Tiago 1,18, também na primeira parte, vai dizer: por sua decisão, pela decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós fomos gerados na verdade de Deus. E quem é a verdade de Deus, igreja? Cristo. Jesus é a verdade revelada a nós, a luz do mundo que nos iluminou. Nós fomos criados, projetados e fundamentados na verdade de Deus. Então a nossa adoração precisa ser fundamentada nessa verdade, sempre. Efésios 1, versículo 4, na primeira parte, vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, antes do mundo ser gerado, nós fomos gerados em Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Nós fomos criados em Cristo Jesus. É outro princípio que também acredito que já foi tratado aqui, que a nossa adoração, ela é feita pelo Espírito de Deus através de Cristo. Não existe adoração ao Pai que seja fora do Filho. Hebreus vai dizer isso. Porque só existe um único mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. A minha adoração precisa ser gerada em Cristo, através do meu espírito recriado. E aí eu trouxe uma frase muito legal de um livro do Tozer, né? O propósito do homem criado para adorar, que ele vai dizer isso aqui que a gente está falando agora. O propósito para o qual fomos criados, segundo a Bíblia, é adorar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. Está vendo a importância da adoração, querido? Adorar é simplesmente fazer aquilo que você foi feito para fazer, em espírito e em verdade. Como é que a gente consegue observar isso, constatar um pouco mais disso, quando a gente olha para a origem de todas as coisas? Primeiro que Gênesis 1, 26, 27, vai dizer que Deus nos formou à sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança o gerou. Homem e mulher os criou. Então, a gente vai ver lá em Gênesis 3, versículo 8, o que Deus fazia com a humanidade no princípio de todas as coisas. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim. Isso aqui não foi só num único momento. Deus todos os dias descia do seu trono de glória para o jardim do Éden, para ter comunhão com o homem e com a mulher, para ter comunhão com a sua criação. E aí eu fiz uma pesquisa, né, se você for procurar o que significa esse Éden, né? Perdão, agora eu pulei aqui, ó, pulei demais. Eu deixei essa frase aqui, ó. O desejo de Deus para nós sempre foi ter comunhão conosco e compartilhar da sua glória a fim de ser adorado. É básico, a mensagem é simples, mas é poderosa, porque ela é o princípio de todas as coisas, gente. E aí você vê em Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A função do homem era cuidar e cultivar do jardim de Deus. E aí você vai pesquisar o que é o Éden, e você vai ver isso aqui, ó. O Éden ali do aramaico, ele é traduzido assim, ele traduz prazer, opulência. Opulência é aquilo que é rico, sabe? Riqueza, aquilo que é formoso. E a gente tem o entendimento de que o Éden é lugar de delícias, lugar de prazeres. Meditando nessa verdade, eu pude entender isso aqui, ó. O homem foi criado com o propósito de cuidar e cultivar o prazer do Senhor. Está nas suas mãos a capacidade de administrar a alegria de Deus. Deus se alegra com a nossa adoração genuína.
Porque Deus tem prazer na sua criação. Você vai ver em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, cria a terra, Ele diz o quê? E Deus viu que era bom. Quando Ele cria o homem e a mulher, Deus viu que era muito bom. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na sua adoração. E aí eu deixo aqui Salmos 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, quando a gente se apresenta para o Senhor com o nosso coração quebrantado, rasgando o nosso coração em sinceridade, Deus tem prazer em receber. Foi algo que eu acredito que o Luiz falou isso mais cedo. Se Cristo nos manda orar sem cessar, significa que Ele nos ouve sem cessar. Que revelação, cara. Eu estava aqui com o Samuel, falei para o Samuel, não sei nem se ele lembra, da onde que ele tira essas coisas, cara? Se Deus nos manda orar sem cessar, significa que Ele nos ouve sem cessar e tem o desejo de nos responder, e nos responde sem cessar. Então é isso aí, ó. Os sacrifícios ali, você pode trocar o sacrifício por adoração, porque a gente também já foi tratado disso aqui, a mudança de formato na adoração. Hoje a gente não precisa mais apresentar um sacrifício, um cordeiro morto, um animal morto, mas nós apresentamos o sacrifício através do sangue do cordeiro que nos redimiu. Então você troca ali a adoração que agrada a Deus, de um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, se você se apresenta a Deus com essa postura aqui, com certeza Deus nunca irá desprezar nenhum de vocês. Isso é verdade, poderoso demais. E aí eu deixo aqui, ó, o propósito da nossa existência, vou sempre bater nisso aqui, é ter comunhão com o nosso Senhor e por meio da adoração nos achegarmos e evidenciarmos a sua majestade e glória. A gente precisa ter esse entendimento, querido. Quando a gente vem aqui para o culto para adorar a Deus, é para adorar a Deus. Eu não posso vir aqui com a postura de querer escutar uma música maneira que vai me empolgar. Eu preciso pegar essa canção e devolver para Deus, porque o Senhor é digno disso. Sabe por quê aqui, ó? Isaías 43, versículo 21. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Deus nos formou para proclamar a adoração de Deus. Salmos 86, do versículo 9 ao 10. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realiza feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Mas analisa isso, todas as nações virão e te adorarão. Essa é a resposta, mas por quê? Tem uma explicação ali, ó. Pois tu és grande. Por causa da revelação da grandeza de Deus e dos feitos maravilhosos do Senhor, por causa dessa revelação, as nações vão adorar. É o que a gente falou lá em cima. A minha adoração vem mediante uma revelação. Apocalipse 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença, mesma premissa do versículo anterior. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos, revelados. A gente responde a Deus quando nós temos a revelação da pessoa de Deus. E aí eu já estou terminando, o ministério já pode subir. Com Salmos 27, versículo 8. Se você observar, a gente começa com Salmos 27, versículo 4. Então é a conclusão de Davi aqui. Não vou dizer que é a conclusão, mas é a continuação do raciocínio da adoração de Davi. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Vamos analisar isso aqui. A teu respeito diz o meu coração. E aí vem uma afirmação, uma chamada ali, busque a minha face. Então você consegue entender aqui nesse contexto que o coração está falando do espírito. A teu respeito, Senhor, diz o meu espírito. Mas aí Davi está falando do espírito dele. Só que aí o que vem em seguida, não é o espírito dele que está falando. Busque a minha face.
Essa voz está vindo de outro ambiente, de outro lugar. Essa é a voz do Espírito de Deus, que está dizendo, busque a minha face. E aí o Espírito de Davi está respondendo ao Senhor, a tua face, Senhor, buscarei. Demais isso, né? Quer dizer, o Espírito recriado, o Espírito vivificado por Deus, responde ao chamado do Espírito de Deus. E a gente testifica o que já está sendo tratado. A nossa adoração, ela precisa ser viva, e ela só pode ser viva se o meu Espírito estiver vivo. E aí é o meu Espírito vivificado, alinhado com o Espírito de Deus, que tem a capacidade de responder a Deus. Eu termino com essa frase aqui. O nosso espírito sempre estará inclinado a adorar a Deus, pois faz parte da nossa, e ali eu poderia ter colocado, da nossa nova natureza. Da nossa natureza recriada. Mas por que eu afirmei nossa natureza? Porque originalmente nós fomos criados com essa natureza. A natureza de adorar ao Senhor. A gente sabe que foi perdido na queda, mas a gente sabe que foi regenerado em Cristo Jesus. A gente sabe que agora o Espírito Santo de Deus habita no nosso interior. Então, através desse Espírito de Deus que vivificou o nosso espírito, a nossa natureza foi recriada. Tendo a natureza recriada, o nosso espírito sempre está inclinado a adorar a Deus. Então, eu preciso constantemente estar alimentando o meu espírito, renovando o meu interior, renovando a minha mentalidade, para que eu possa gerar uma adoração verdadeira. Tem mais o que falar, meus queridos. Vocês nasceram para adorar a Deus.